Olá, amigos, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos entrando aí ao vivo mais uma vez para a nossa live, começar a nossa live. Vou pedir aí por gentileza que vocês me avisem se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Me fala aí nos comentários. Seja bem-vindo, Kelly. Legal, vamos entrando, gente. Hoje a live tá demais, tá incrível. Nós vamos falar sobre. Oi, Larissa, seja bem-vinda. Nós vamos falar sobre o último relatório de felicidade que a ONU publicou, né, nesse dia 20, no caso ontem. Mas antes da gente começar a falar, só me avisem aí, tá todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem? A conexão tá bacana? Só vão me avisando aí para eu ter dimensão. Pessoal do Face, vocês estão me vendo e ouvindo? Comenta aí manda aí nos comentários, por gentileza, para eu saber se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Legal? Todo mundo aí? Márcia, seja bem-vinda. Alô, companheiro, seja bem-vindo. Tamo junto. Então, legal. Bora começar? Vamos falar, deixa eu ver aqui o pessoal do Face. Pessoal do Insta, ó. Às vezes eu vou falar e parece que eu não tô olhando para vocês. É porque bem aqui ao lado tem uma outra câmera e a gente tá gravando aqui, tá? Então, não se sintam aí rejeitados, tá? Eu só tô falando aqui, por conta da gravação, beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu liberar aqui a câmera pro pessoal do Face e vamos começar. Como eu falei para vocês, hoje o assunto é muito bacana. Kelly, boa noite. Hoje eu quero falar com vocês de algo que aconteceu ontem, na verdade. Foi o 7º encontro na ONU, né? A Organização das Nações Unidas, e aonde foi publicado o relatório sobre a felicidade no mundo. Desde 2012, a data de 20 de março foi definida como a data da felicidade global. E qual foi o objetivo da criação dessa data? O objetivo do Dia Internacional, né, o Dia Mundial da Felicidade, é justamente promover a felicidade e a alegria entre os povos, né, para celebrar e evitar conflitos e guerras ou qualquer outro motivo que ponha em risco a paz e o bem-estar da sociedade. Então esse é o grande objetivo dessa data, e todo ano os grandes líderes do mundo se reúnem na ONU para avaliar qual é o nível de felicidade de cada nação. E aí é uma notícia ruim que eu tenho para dar, é que nós, o povo brasileiro, o Brasil, caiu no ranking de países mais felizes do mundo. Nós caímos da 28ª para a 32ª posição, o que é ruim, o que prova que o nosso povo, a nossa nação está mais infeliz. E aí eu quero começar falando sobre uma curiosidade que os cientistas identificaram nos Estados Unidos, que é uma das maiores, se não a maior, está entre as 3 maiores potências mundiais hoje. Eles identificaram o seguinte: os americanos hoje estão ganhando mais dinheiro, está havendo uma maior igualdade financeira entre os americanos, porém eles estão diminuindo o seu nível de felicidade. Então eles estão ganhando mais, só que estão mais infelizes. E isso é o que está intrigando a ciência. Por que razão? Porque se eu perguntasse para você, se você estivesse aqui comigo, ou você pode mandar aí no Instagram, no Facebook, se eu perguntar para você, o que você acha que uma nação precisa para que o seu povo seja feliz? Eu tenho certeza que vocês mandariam aí. Se vocês quiserem mandar, fiquem à vontade. Vocês mandariam, olha, saúde, segurança, educação, igualdade salarial, né? E todas essas coisas, igualdade de renda, enfim. Só que a ciência está identificando que algumas das coisas que a gente entende que é importante influenciam muito pouco ou quase nada no nível de felicidade das pessoas. E aí eu quero trazer para vocês um conceito milenar
que é um conceito bíblico, é um princípio bíblico, e aqui, mais uma vez, nós não estamos falando de religião, tá? Nós estamos falando de um princípio. Se você crê em Deus, ótimo, amém, é da Bíblia que a gente está falando, mas se você não crê, entenda só o princípio do que foi escrito. Então, uma vez que a ciência está identificando que nos Estados Unidos as pessoas estão ganhando mais, mas estão ficando também mais infelizes, eu consigo encontrar na Bíblia um versículo que vai de encontro a isso, que está em 1 Timóteo 6,10, que diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E aí eu quero chamar a atenção para vocês do que são esses sofrimentos. Quais são esses sofrimentos que a própria Bíblia está falando? Será que a gente consegue notar hoje nos povos, nas nações, entre as pessoas, na sua vida, entre as pessoas que te cercam, na tua família, algum tipo de sofrimento? E aí a gente começa a perceber vários tipos de sofrimento, como a depressão, que é um mal que a gente falou já diversas vezes aqui, que a Organização Mundial da Saúde fala que até 2030 vai ser a doença que mais dominante no mundo. A ansiedade, síndrome do pânico, dependência alcoólica, dependência química, dependência por medicamento, compulsão alimentar, compulsão por compras, doenças da alma, né, que são chamadas doenças psicossomáticas. Então a gente está vendo esse sofrimento. Mas uma coisa muito importante falar também, que não é o dinheiro, tá? O problema é o amor ao dinheiro. Muitas pessoas confundem isso. E o que é o amor ao dinheiro? É acreditar que ter o dinheiro é o suficiente para todas as coisas. E isso traz nas pessoas orgulho, soberba, arrogância e transforma o dinheiro como o seu Deus. E aí confia no dinheiro achando que o dinheiro é suficiente para conquistar e ter tudo que ele precisa. E aí a gente fala assim, poxa, mas será que isso está acontecendo porque os valores só das pessoas, os valores das pessoas estão mudando? Ou existe algum tipo de influência que a gente não percebeu ainda? Sim, existe. Como que a gente mede, por exemplo, a força e o poder de uma nação? Pensa comigo, como que a gente mede o poder e a força de uma nação? Através do índice do PIB, que é o Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? É a soma de todas as riquezas que um país tem. Então, ou seja, uma nação hoje é definida pela sua riqueza, pelo dinheiro que ela gera. E há um outro índice também que é muito quantitativo, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O que ele mede? Saúde, renda e educação. Só que medir saúde, renda e educação e também toda a riqueza de um país é uma medição quantitativa. Então, olha, eu posso medir o quanto de saúde a minha população tem e o quanto da minha população está doente, o quanto de renda é gerada no país e o quanto esse PIB per capita, que é toda a riqueza dividido pelo número de habitantes. Enfim, eu consigo definir isso. Só que quando eu defino em quantidade, eu não estou definindo em qualidade. E isso rouba ou omite, esconde a verdadeira situação, por exemplo, da desigualdade de renda, a desigualdade social e principalmente a qualidade de vida. Como a gente mede a qualidade de vida? Não é só saúde, é uma avaliação, qualidade de vida, bem-estar. O bem-estar para a ciência, quando a gente ouve bem-estar, entenda a felicidade. É que para a ciência precisa de indicadores e felicidade é muito abstrato. Então é necessário entender o que é essa felicidade, para a ciência também é chamado de bem-estar. E quando a gente fala sobre medição de felicidade, é possível medir isso? Nós falamos que é possível medir a riqueza de um país, mas é possível medir a felicidade? O que vocês acham? Comentem aí, pessoal. Vocês acham que é possível medir a felicidade de uma nação? Sejam bem-vindos todos que estão entrando agora. O que vocês acham? Pessoal do Insta, pessoal do Face. É possível a gente medir? Opa, peraí que eu virei a câmera, gente, sem querer aqui do pessoal. Aí, perdão, pessoal aí do Insta. Pessoal do Face, pessoal do Insta, é possível medir a felicidade? Sim, é possível sim a gente medir a felicidade de uma nação.
E isso é chamado de FIB, Felicidade Interna Bruta. E onde tudo começou? Começou lá em 1972, num país que provavelmente você já viu alguma reportagem, num canal aberto, numa grande, alguma grande rede, né, de emissora. Começou em 1972 num país chamado Butão, que fica lá no sul da Ásia, que é considerado o Himalaia, tá? E o rei, em algum momento em 1972, o rei que assumiu, ele falou: caramba, será que o mundo ou as coisas, as nações serão só definidas, devem ser definidas somente pela riqueza? Somente pela riqueza que ela gera? Ou será que existe alguma outra coisa? O que de mais importante um país pode oferecer para a sua nação? E aí ele pensando, refletindo sobre isso, ele identificou 3 coisas. O que de mais importante uma nação, o país pode oferecer, o governo pode oferecer para a sua nação é equilíbrio, saúde e felicidade. E aí ele começou a criar meios de aumentar o nível de felicidade do seu povo. E aí, 10 anos depois dele começar a iniciar esse projeto, a Financial Times dos Estados Unidos foi lá e fez uma entrevista com esse rei e entendeu o que significava. E aí foi o ponto onde o país Butão foi colocado no mapa. Os cientistas comportamentais começaram aí e querer entrevistar esse rei e entender como é que funcionava esse conceito dele de felicidade nas nações e no país dele, e o que ele estava fazendo. E tudo que a gente fala que é ciência é preciso quantificar, qualificar, ou seja, ter um indicador que define. E quais são os indicadores do FIB, que é a Felicidade Interna Bruta? Os cientistas identificaram 7 indicadores, né? Criaram 7 indicadores, que é o bem-estar econômico, que tem a ver então com o quanto você ganha, né? O quanto você se sente satisfeito com o que você ganha. O bem-estar ambiental, que é o meio em que você vive, o local que você vive, a cidade, o país, o ambiente em geral. A sua saúde física, a sua saúde mental, a satisfação com o seu trabalho, com a sua atividade, o que você faz, a sua felicidade e o seu bem-estar social, que tem a ver com os seus relacionamentos. E o 7º é o bem-estar político, que é o quanto você confia no seu governo e o quanto você acredita que o seu governo trabalha em prol de você, que é a nação. Então são esses 7 indicadores. O que esses 7 indicadores estão integrando? Se você notar, ele está integrando o desenvolvimento material, espiritual e cultural das pessoas, tá? E aí quando os cientistas criaram e identificaram esses indicadores, eles quiseram experimentar para ver se verdadeiramente colocando em prática esses 7 indicadores ou desenvolvendo esses 7 indicadores, melhoraria o resultado do meio em que ele for aplicado. E aí alguns cientistas começaram a ir nas organizações, nas empresas privadas. E algumas empresas permitiram eles trabalhar esses 7 pilares, esses 7 indicadores. E aí eles começaram a ver alguns resultados incomuns. Primeiro resultado que eles perceberam acompanhando durante anos algumas organizações. O nível de turnover, ou seja, de rotatividade de funcionários, diminuiu. As pessoas passaram a ficar mais tempo na empresa, a dedicar mais tempo e se sentir mais satisfeita na organização quando ela entendia que a empresa estava investindo na sua felicidade. Consequentemente, então as pessoas ficando mais tempo na empresa, se diminuiu a quantidade de recrutamento e seleção, e isso já economizou. Eles perceberam que mesmo as pessoas ficando por mais tempo nas organizações, elas passavam a ser mais produtivas. Opa, legal, então produtividade é um indicador positivo, é uma mensuração positiva. E eles entendiam que essa produtividade vinha do engajamento, e as pessoas se tornavam mais engajadas. E por elas serem mais engajadas, elas se tornavam mais bem avaliadas pelos seus companheiros de trabalho. E elas se tornando mais bem avaliadas, elas eram mais promovidas, consequentemente recebiam mais salários, melhores salários.
E aí eles entenderam, poxa vida, então peraí, diante de todo esse benefício, o que as pessoas então efetivamente estão fazendo de diferente para serem melhores avaliadas, para serem promovidas, para aumentar o engajamento e consequentemente a produtividade? Eles entenderam que as pessoas passaram a ficar mais positivas, mais otimistas, e elas começaram a focar mais nas soluções do que no problema. E, consequentemente, as pessoas também se tornando mais positivas, ele percebeu que o nível de faltas e de afastamentos também diminuíram nessas organizações, porque as pessoas passaram a adoecer menos. E aí eles falaram, cara, então funciona esses indicadores. E aí eu pergunto para você, por que você acha que os cientistas eles decidiram? Existe hoje uma ciência que é vocacionada, é totalmente dedicada a estudar a felicidade. Ela chama-se psicologia positiva. O pai da psicologia positiva, que é o Mark Seligman, que ele passou a estudar a felicidade em 1998, a partir do momento que ele percebeu que a psicologia tradicional, vamos dizer assim, estava fugindo um pouco dos seus valores, por conta da Segunda Guerra Mundial. Os soldados voltavam da guerra e voltavam cheios de problemas na alma, então vinham com depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático e vários outros traumas, e eles começaram a dedicar muito tempo a tratar as doenças. Só que existem outros dois princípios importantes da psicologia, dois valores, aonde a psicologia deixou de trabalhar por conta dessa demanda de guerra, que foi desenvolver a felicidade no ser humano e descobrir, cultivar e potencializar as forças e talentos do indivíduo. E aí o Mark Seligman olhou e percebeu que estava sendo focado em uma só coisa, que era nos problemas, e não focando no positivo, que talvez seria a prevenção. E a gente está vendo, e eu tenho certeza que você concorda comigo, que as evidências, né, e as projeções que a gente tem com relação à saúde, e à saúde física, emocional e espiritual do mundo, são extremamente alarmantes. Os países estão adoecendo mais rápido e coletivamente. Por quê? Porque alguns especialistas acreditavam que no dia que a gente tivesse mais interação, possibilidade de conhecer novas pessoas, possibilidade de ter meios onde a gente tivesse recreação, entretenimento, a gente ia ser mais feliz. Só que pensa, a gente nunca esteve tão conectado quanto agora, né? Seja por redes sociais e elas nos ajudam muito, e é por isso que você está recebendo agora esse conteúdo, esse conhecimento. Aliás, eu quero dizer o seguinte, se você ficar até o final, eu vou te dar de presente algo extremamente importante do que a gente vai falar aqui, que você vai ter uma visão diferente a teu próprio respeito e vai avaliar, inclusive, coisas que geram mais felicidade na sua vida. Mas é só para quem ficar até o final mesmo. Depois não adianta pedir nos comentários que não vai receber, ok? Então fica que eu tenho certeza que vai valer a pena. Então, voltando, as evidências que a gente tem são ruins. Só que os especialistas diziam, olha, a gente vai ser a geração mais feliz do mundo, porque agora é a era do videogame, do shopping center, da conectividade. E na verdade é totalmente ao contrário. As pessoas estão ficando doentes cada vez mais rápido e coletivamente na sua alma. Então o objetivo da psicologia positiva é estudar a felicidade. E como eu disse, felicidade para a ciência também é chamado de bem-estar, tá? Não é, então dificilmente você vai ver estudos científicos falando só de felicidade. Ela vai chamar também de bem-estar, o que é mais provável. E estudando a felicidade, os cientistas eles precisam encontrar indicadores e desenvolver um método. O que define um método? Método é algo que é testado em pessoas, culturas, lugares e realidades diferentes e gera o mesmo resultado. Então, uma ciência, para ser definida como ciência, é necessário ter um método que é aplicado independente da realidade, tipo de pessoa ou cultura, isso vai gerar resultados. E é isso que a ciência, que a psicologia positiva, que é a ciência da felicidade, está estudando e desenvolvendo. E é exatamente isso que nós vamos dar de presente para você
é uma das ferramentas. E se você estiver com a gente todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, você vai ser presenteado, agraciado, sempre com uma ferramenta nova que vai te ajudar a cada vez mais identificar o seu potencial e vai ampliar os seus resultados e melhorar sua felicidade. Ou seja, acompanhe, porque além de você aprender, você vai desenvolver na prática tudo isso que a gente está falando, beleza? Pessoal, estão comigo? Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Estão gostando? Manda aí para eu ver nos comentários. Tô indo muito rápido, tá bacana? Como é que tá? Falem aí para mim, por favor, pessoal do Face, pessoal do Insta. Como é que tá? Legal, bacana. Beleza, pessoal. Ótimo. Então vamos continuar. Bom, o que os cientistas identificaram? Então a gente falou sobre a ciência da felicidade e aí eles começaram a identificar o seguinte, que tudo começa no pensamento. Eles entenderam que assim, olha, um pensamento gera uma emoção. Essa emoção gera um sentimento. Esse sentimento afeta nosso comportamento. Nosso comportamento vai influenciar diretamente nos nossos relacionamentos. Se os nossos relacionamentos são influenciados, eles influenciam no nosso bem-estar, que é a nossa felicidade. Influenciando o nosso nível de felicidade, influencia diretamente nos nossos resultados. E se a gente tem bons resultados, esse ciclo vira positivo. Só que o grande problema é que as pessoas estão ficando cada vez mais pessimistas, pensando no que é ruim, gera emoções negativas que influenciam os relacionamentos, os comportamentos se tornam negativos, que influencia na nossa felicidade, ou seja, a gente se torna mais infeliz. Se tornando mais infeliz, a gente tem menos resultado e tendo menos resultado a gente pensa negativamente, ó céus, ó terra, porque isso acontece comigo, e aí vira um ciclo. O que eu chamo de ciclo da autodestruição. E baseado nesses conceitos, nessas identificações, nessas primícias que os cientistas identificaram, em 2004, o Mark Seligman, que é o pai da psicologia positiva, juntamente com o Christopher Peterson, publicaram um estudo sobre forças e virtudes, tá? Do ser humano. O que são essas forças e virtudes? O Mark Seligman e o Christopher Peterson, eles identificaram que existem 6 virtudes e essas virtudes são distribuídas, as forças são distribuídas dentro dessas virtudes. Então são 6 virtudes e 24 forças. E o que eles identificam como sendo as nossas forças? Força, eles entendem que a força expressa o que nós temos de melhor. Então, as suas forças, e com certeza você tem essas 24 forças, eu vou explicar por que eu te garanto isso. A ordem delas expressa o que você tem de melhor. E quanto mais você usar as suas primeiras forças, o que eles chamam de forças de assinatura, que são as 5 primeiras, mais você gera resultado para a sua vida e mais feliz você se torna. Então, eles entenderam que a gente só consegue ser feliz e ter uma vida plena quando a gente identifica as nossas forças e trabalha e aplica essas forças no nosso dia a dia. E aí o que eu quero adiantar para vocês é que o presente que eu vou dar para vocês é exatamente isso. Então, fica até o final. E aí eles identificaram o seguinte, que além de expressar o que nós somos de melhor, as nossas forças não só nos fazem mais felizes, como também nos torna mais engajados, faz com que a gente se dedique mais para as coisas que são importantes para as nossas vidas. E como surgiu o interesse em estudar isso, né? Forças e virtudes, como eles chegaram nisso? Identificando o seguinte, eles perceberam, o Mark Seligman e o Christopher Peterson identificou que existe 2 tipos de pessoas. As pessoas que focam do lado positivo, nas soluções, e as pessoas que focam nas coisas negativas, que são as pessoas pessimistas. E eles identificaram que não era circunstância, eles viam o seguinte, pessoas que tinham boas condições financeiras, mas que eram pessimistas. E eles viam pessoas que tinham condições financeiras piores,
mas que eram otimistas. E eles identificaram que o otimismo, o pessimismo e o otimismo não estão ligados à condição financeira. E aí ele identificou o que define a melhor versão do ser humano. Como a gente identifica qual é a melhor versão do ser humano? E foi aí que eles decidiram estudar os últimos 3.000 anos, tá? Da história e procurar nas religiões, nas tradições, na filosofia, nas dinastias, nos povos, nas culturas ocidentais e orientais, o que pessoas que tiveram sucesso nesses 3.000 anos tinham em comum. E aqui eu arrisco a dizer para vocês que essas 6 virtudes poderiam ser consideradas 6 virtudes universais. Elas cabem e estão presentes em todo mundo, em qualquer cultura, em qualquer tribo, em qualquer religião, todas elas estão envolvidas. E a força, quando a gente fala sobre as nossas forças e virtudes, entenda o seguinte, ela vai demonstrar as suas habilidades, o que você tem e faz de melhor e o quanto isso te gera bons resultados. Então, se forças e virtudes mostra as nossas habilidades, o que a gente faz de melhor, demonstra que a gente tem alguns dons diferentes de outras pessoas. Talvez, com certeza você conhece pessoas que trabalham na mesma profissão, mas que têm emoções diferentes com relação àquilo que elas vivem nessa profissão e têm resultados diferentes. Em compensação, também tem pessoas que trabalham na mesma profissão, em lugares diferentes, com realidades diferentes e são tão felizes quanto. E o que isso define? Que a nossa felicidade, o nosso bem-estar naquilo que a gente faz, seja profissional, pessoal, nos nossos relacionamentos, está ligado, a nossa felicidade é proporcional à quantidade de tempo e intensidade que a gente usa essas forças. E será que a Bíblia fala disso? Sim, fala. Em Efésios 4:11, diz o seguinte, Deus dizendo, o escritor dizendo, foi Deus quem deu os dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Eu estou falando isso da Bíblia, mas entenda que isso se estende para você, para qualquer profissão. Então, se Jesus disse que alguns ele escolheu para pastores, outros para mestres, outros para profetas, outros evangelistas, significa que ele deu dons, e é isso que a palavra diz, que Deus deu dons diferentes para cada pessoa. Agora pensa comigo o seguinte, se uma pessoa que tem dom de ensinar, que é o dom de mestre, se ela começa a pastorear, que é cuidar das pessoas, talvez ela vai fazer muito bem, as pessoas vão identificar, falar, cara, quando essa pessoa ensina é incrível, mas ela não tem habilidade para cuidar de pessoas, ela se esquiva, não atende, ou parece que não entende o que eu falo. Por quê? Porque isso está ligado aos dons. A gente pode desenvolver dons? Sim, a gente pode, tá? Mas a verdade é que você já nasceu e você vai entender, e se ficar até o final, você vai descobrir as suas 5 principais forças, ok? E aí, tem muitas pessoas que são felizes no que fazem, e isso é menos de 20% da população mundial. Tem pessoas que são parcialmente felizes no que fazem, porque elas têm a possibilidade de aplicar as forças delas em parte do que elas fazem e outra parte elas não aplicam. E aí talvez seja um momento de fraqueza ou uma fraqueza que ela tem que ela não aplica. E tem pessoas que são totalmente infelizes. E essa eu posso garantir para vocês que não estão aplicando essas forças que é inerente, que é dela. Ela está tendo que trabalhar por conta de questões financeiras, mas não está aplicando as suas forças, consequentemente ela não é feliz. Vamos entender aqui quais são essas 6 virtudes que a gente falou? Porque são forças e virtudes. 6 virtudes e 24 forças, ok? Primeira virtude, sabedoria e conhecimento. Que está ligado à curiosidade, criatividade, enfim, várias outras coisas. Amor pela aprendizagem. Então, quando a gente fala de sabedoria e conhecimento, a Bíblia fala sobre isso? Sim, ela fala. Será que ela fala dessa virtude? Fala sim. Em Tiago 1,5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida.
Ou seja, então Deus está dizendo que se você quer saber, se você sente que não tem sabedoria, é só pedir para Ele. Essa é uma virtude que a ciência identificou e que a Bíblia já ensina. Segunda virtude que os cientistas identificaram, que é a coragem, que está ligado com a bravura, perseverança, integridade. E a Bíblia fala sobre coragem? Sim. Em Tiago 1,5 diz o seguinte: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que interessante. Então a segunda virtude, que é coragem, a gente vê na Bíblia também. Deus dizendo, olha, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Então coragem também é um dom de Deus. Terceira virtude, justiça, que tem a ver com igualdade, liderança. E ser justo, né? Justiça, obviamente, ser justo. Em Deuteronômio 32,4 diz o seguinte: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não comete erros. Justo, reto, Ele é. Então, justiça é uma das identidades de Deus, e nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E essa virtude que a ciência fala, a Bíblia também nos ensina. A quinta virtude, penúltima virtude, quinta virtude, que não é em grau de importância, tá? Que é só elencando, não necessariamente o quinto é o menos importante que o quarto, não é isso. A quinta virtude é temperança. E a temperança está ligado com humildade e prudência. E aí, será que a Bíblia fala sobre humildade e prudência? Sim, Mateus 10,16. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Ou prudente como a serpente e humilde como a pomba. Isso Jesus disse. E a última virtude é transcendência, que tem a ver com esperança e a espiritualidade. Olha que incrível. Muitos cientistas são contra Deus, dizem serem ateus ou discordar da existência de um Deus. Só que a ciência da felicidade está dizendo que sim, existe a espiritualidade. Eles não assumem Deus, mas eles assumem que existe um ser maior. E que as pessoas que têm um relacionamento com Ele transcendem, conseguem ter mais fé, esperança, força, e tem a ver com isso. E olha só o que fala em Romanos 5, de 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado gera esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Resumindo, gente, todas essas forças, todas essas virtudes que a gente falou e as forças que estão inseridas nessas virtudes, todas elas são cultuadas no mundo todo. Só que quando a gente para olhar, a Bíblia já comenta sobre todas elas. Então entenda que a Bíblia não é só um livro religioso. Ele talvez, eu chamo a Bíblia como um manual do ser humano, porque tudo que a ciência tem falado sobre a felicidade, a Bíblia já descrevia, já nos exortava sobre isso. Agora é importante a gente entender o seguinte, que força é um traço, tá? É algo que é seu, que já está em você. Então, naturalmente, você percebe. Tem pessoas que você fala assim, cara, essa pessoa tem um coração de uma bondade incrível. Isso é um traço. E entenda que essa bondade, a pessoa que você identifica, por exemplo, como uma pessoa bondosa, ela não faz bondades de vez em quando. Não faz de forma aleatória. Pelo contrário, ela é bondosa frequentemente. Então, a força ela é demonstrada quando é praticada frequentemente. E por que as pessoas produzem ou praticam as suas forças frequentemente? Porque as nossas forças, nossas habilidades, né, vamos chamar assim, elas nos produzem gratificação, elas geram em nós entusiasmo, alegria, realização. E uma pessoa, quando pratica suas forças,
ela pratica de forma voluntária, intencional, não necessariamente para ser reconhecida ou feita para receber dinheiro ou se tornar famosa. Ela simplesmente faz porque ela tem prazer em fazer, não só para ser reconhecida pelos outros. Então, uma das coisas que define forças é fazer de forma voluntária e não para chamar atenção e muito menos para ser reconhecido. A força, os cientistas definem que a força é algo tão importante, tão impactante, que todo pai, uma vez que identifica a força, deseja transferir isso para os seus filhos. Por quê? Porque a força engrandece o ser humano. E a força, as nossas forças e habilidades, elas não diminuem as pessoas ao nosso redor. Pelo contrário, ela gera e inspira, e gera motivação e inspira as pessoas que estão cercadas daquela que aplica a sua força. Então, pensa comigo, uma pessoa que é bondosa, inspira outras pessoas a serem bondosas, motiva as pessoas a fazer o bem e faz com que as pessoas queiram estar perto delas. E é tão interessante que se a gente olhar na história, numa história recente, a gente vai ver essas virtudes em pessoas grandiosas, como por exemplo o Mandela. O Nelson Mandela demonstrou uma força de liderança. Se a gente olhar, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, ela mostrou a humanidade, a virtude de humanidade, que é a força do amor, que dentro da virtude da humanidade tem a força do amor. Então, perceba que as pessoas que escreveram e deixaram seus nomes registrados na história são aquelas que utilizaram-se das suas forças. E se a gente olhar até mesmo na ficção, gente, nos heróis, né, dos heróis em quadrinhos, a gente encontra isso. Por exemplo, um muito famoso, o Capitão América. Pode notar que o Capitão América ele é uma pessoa extremamente honesta, certo? E que preza pela cidadania. Então, os heróis, todo herói que você vê nas revistas em quadrinhos da ficção, todos eles têm uma dessas forças, uma dessas virtudes. E é muito interessante, eu tenho certeza que isso está fazendo você refletir e pensar. Só que tem uma coisa que é preocupante, que é o seguinte: os cientistas identificaram que de cada 3 pessoas, apenas uma conhece e utiliza as suas forças. Ou seja, 66% da população mundial não faz ideia nem o que é forças e muito menos sabe qual é a dela e como aplicar. E aí a conclusão do Seligman e do Peterson é o seguinte, que o ser humano ele só é verdadeiramente feliz, ele só consegue ser realmente feliz se ele praticar e conhecer e praticar as suas forças e as suas virtudes. E quem desconhece e não utiliza, é impossível ser feliz na plenitude, ter uma felicidade autêntica. E eu quero comentar com vocês qual é o poder de identificar e colocar em prática as nossas forças. Tem um estudo que foi publicado na American Psychologist que diz o seguinte: eles uniram um grupo de pessoas e fizeram com eles essas avaliações e eles identificaram as suas forças. No momento em que eles identificaram suas forças, eles foram estimulados a praticar todos os dias as suas forças e identificar maneiras diferentes, situações diferentes de aplicar a mesma força. Encontrar maneiras novas, né? A cada dia da semana. E o que eles perceberam acompanhando essas pessoas que verdadeiramente identificaram e colocaram em prática as suas forças? Eles identificaram um nível muito mais alto de felicidade nas pessoas que praticaram e um nível de depressão inferior entre elas do que naquelas que identificaram e não praticaram. Aí alguns cientistas depois eles decidiram buscar mais uma vez aplicar esse conceito de forças em alguma instituição. E a IBM da Austrália aceitou participar desse projeto piloto. E o que eles fizeram? Mais uma vez, eles identificaram as forças e as virtudes, né, dos funcionários, dos colaboradores, e fizeram com que eles estimularam a praticar. E eles foram identificando quais forças eles tinham e como praticar essas forças.
E eles praticaram. Resultado, eles perceberam que aumentou o nível de energia, a vitalidade dos profissionais, eles melhoraram a qualidade emocional, a qualidade de vida, reduzindo o estresse e uma melhora significativa nas relações interpessoais entre líderes, liderados e também fora da empresa. E, consequentemente, isso não só manteve, como aumentou os resultados da organização. Agora tem um estudo recente, uma busca científica que chama a parentalidade baseada nas forças e virtudes. E essa área é uma área nova. O que eles estão entendendo? O que eles estão fazendo? Fazendo com que pais identifiquem as suas forças e pratiquem as suas forças na educação dos filhos. E eles notaram que os pais que fizeram isso, praticaram as suas forças na educação dos filhos, estimulou, despertou nos filhos o desejo de ter, sem os filhos saberem que aquilo era uma força. Só vendo o pai praticar as suas forças, eles começaram a desejar ser mais parecido com os pais. Ou seja, eles começaram a buscar não ser só parecido com os pais, mas como descobrir os pontos fortes dele mesmo, do própria criança, adolescente e jovem. E aí eles começaram a se tornar mais autoeficazes, ter mais autoeficácia. O que é autoeficácia? É a coragem, é a capacidade de saber o seguinte, de identificar, olha, eu tenho um desafio, mas eu tenho capacidade e força suficiente para ultrapassá-lo. E aí a gente vê na Bíblia exatamente isso em outras palavras. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for adulta, quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Então você entende que as suas forças na educação de filhos, atenção você pai, educador, praticar em você é a melhor maneira de ensinar o seu filho, ensinar o seu aluno, é sendo aquilo que você fala. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um negócio. Todo dom, toda habilidade, todas essas forças foi dado por Deus a nós, para quem acredita em Deus, ok? E aí eu estou falando agora especificamente para quem acredita em Deus. Só que tudo que é dado por Deus é necessário se fortalecer. Então a gente precisa, fé foi dada para todo mundo, mas a fé ela aumenta e se fortalece com a prática. Se a gente olhar na história, por exemplo, Davi, quando derrotou Golias, as pessoas falam muito sobre a vitória dele sobre Golias, a vitória dele do gigante. Mas foi necessário ele praticar e treinar isso antes. Se você olhar na história de Davi, você vai ver que ele matou um leão e um urso que queriam atacar as ovelhas, ou que podia atacar suas ovelhas. Então Deus preparou ele. Como ele foi preparado? Através da prática. E aqui é um conceito muito importante, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, olha, eu não consigo mudar, eu oro para Deus, mas eu não mudo. Eu peço para Deus paciência, mas parece que eu não consigo ter paciência. Aí eu falo o seguinte, como que você acha que Deus vai te mandar paciência? Você acha que Deus lá do céu vai pedir para um anjo, busca lá no estoque 5 kg de paciência e derrama sobre a vida daquele amado lá para ele ser mais paciente? Gente, é lógico que não. Se você quer mais paciência, sabe como Deus vai te gerar mais paciência? Te dando um monte de oportunidade para você exercitar a sua paciência. Você quer mais fé? Deus vai te dar um monte de situações para você ter mais fé e confiar nele. Então, toda força, toda habilidade, todo dom, ele é necessário ser praticado para ser fortalecido e se tornar forte na sua identidade e na sua personalidade. Porque é o seguinte, há 3 vidas só que você pode ter de acordo com os cientistas. Peraí, deixa eu só ligar aqui meu mouse que ele desligou. Há 3 vidas só que você pode ter de acordo com os cientistas. A primeira é a vida prazerosa. O que é uma vida prazerosa? São aquelas pessoas que não conhecem as suas forças, as suas virtudes, e tudo na vida dela ela busca ter prazer. Então o tempo todo ela vive para ter prazer e fugir da dor. Só que essa situação acaba consumindo as emoções das pessoas, porque se ela não estiver ativa em circunstâncias, em momentos de prazer e de alegria, de euforia, ela se sente mal, então ela não consegue ficar quieta. Ela se torna impaciente, ela se torna uma pessoa inquieta, e aí vai desenvolvendo vários outros transtornos, né?
desenvolvendo alguns transtornos. Só que essa é uma vida prazerosa. Só que ela precisa estar sempre rodeada de pessoas ou circunstâncias positivas. E isso a gente vê muito. Segundo, é uma vida engajada. O que é uma vida engajada? É as pessoas que conseguem ter prazer e baseado numa mentalidade positiva. E isso já é muito bacana, porque isso aumenta o seu nível de felicidade. Só que existe um terceiro tipo que é considerada a felicidade plena, que é chamada vida com significado. O que é uma vida com significado? É quando você sabe que você nasceu por um propósito e que esse propósito é maior do que você mesmo. E perceba, na Bíblia, todos os heróis da fé tinham essa vida significativa, essa vida com significado. Porque se a gente olhar, por exemplo, Pedro, ele fala, olha, se vocês vão me crucifica de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Se a gente olhar Paulo, ele diz, olha, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Ele sabia que o propósito dele aqui na Terra era muito maior do que o prazer e a vida prazerosa que ele poderia ter. E olha que ele vem de família abastada, era um cara extremamente culto, enfim. Mas ele abdicou daquela vida de luxo para viver uma vida de pregar o evangelho. E ele sofria, foi perseguido, foi açoitado, né? Apanhou. E ele dizia, olha, para mim viver é lucro, viver é Cristo e morrer é lucro. Isso é incrível. Então, saber qual é o teu propósito, entender que a vida tem um significado maior do que propriamente o que você está vivendo hoje, porque é natural quando a gente não entende esse propósito ou não entende esse significado que todo ser humano tem, a gente acaba se entristecendo com as circunstâncias, um momento de dificuldade, poxa, olha a minha vida, será que é isso? E a gente começa a se fazer várias perguntas, se preocupando e para identificando, ou na verdade não identificando o que a nossa vida tem de bom. E se você quer ter uma vida sobrenatural, com significado, é necessário você desenvolver essa ciência da felicidade. Quem não desenvolver esses princípios que são bíblicos e entenda desenvolver não é saber, é praticar mesmo, inevitavelmente não vai conseguir ter o que os cientistas chamam de felicidade autêntica, tá? A gente finaliza aqui a nossa live, eu me coloco à disposição de todos vocês. Lembrando, você ficou até o final? Me manda no direct se você está no Instagram, me manda no particular a mensagem no Facebook. Eu vou dar 10 minutos, vou ficar aqui 10 minutos encaminhando para vocês um link para vocês fazerem a avaliação dessas 24 forças e entender quais são suas forças e suas virtudes. Então, contando a partir de agora, 10 minutos, me mandem aí no direct, me mandem no privado aqui, no inbox, no Facebook. E é só 10 minutos, não adianta quem assistir depois mandar solicitar nos comentários, que é só para quem participou online, ao vivo, dedicou tempo para assistir aqui com a gente. E o que eu quero fazer, convidar vocês que vão fazer essa avaliação, é que vocês apliquem. Eu vou dar uma sugestão para vocês, aplicar suas forças. Encontre das suas forças, encontre 3 maneiras de ajudar a melhorar a vida das pessoas que te cercam, a fazer algo por alguém, a tornar a vida das pessoas melhores. Coloque as suas forças em prática na educação dos seus filhos, no seu relacionamento conjugal, amoroso, social, com seus amigos. Tenta praticar, identifique e fala, como é que eu posso ser mais bondoso se essa for uma das suas forças? Como eu posso ser uma pessoa mais justa se for essa uma das suas forças? Enfim, pratiquem, ok? Gente, muito obrigado pela presença e a permanência de vocês. Eu quero dizer para vocês que o meu desejo é que felicidade seja a palavra que resuma a sua vida, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima, quinta que vem. Nós não vamos ter, infelizmente, por conta de curso, eu vou estar dando um treinamento, eu vou tentar fazer uma transmissão ao vivo lá. Então fica ligado aí nas redes sociais que eu vou avisar vocês, tá? Da nossa live, se tiver quinta-feira que vem, às 8 horas da noite. Mas na outra quinta com certeza vai ter, beleza? Então um beijo, fiquem com Deus, bom descanso, bom final de semana para todos vocês. Abraços e fiquem bem.